poderoso de Deus. E eu tenho certeza também que ao sairmos daqui, a nossa fé será fortalecida. Sairemos melhores preparados para a volta de Jesus. Quero cumprimentar também nossos amigos e irmãos que nos acompanham através das redes de comunicação aqui da nossa igreja. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz e a graça de Jesus esteja aí com você também. E não se esquecem, se inscreva no nosso canal, compartilha para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem especial que o pastor Vanderlei Dornelles irá pregar nessa noite. O tema está fantástico, hein? A série O Remanescente. E o pastor hoje irá falar sobre o decreto dominical, um tema muito importante. Você sabia que a Bíblia, ela fala o seguinte, que o meu povo, Deus diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, é muito importante você estar aqui conosco, você estar conectado também, compartilhar, porque o conhecimento da palavra de Deus irá nos abençoar grandemente nessa noite. E eu convido a todos nesse momento, você que está em casa também, a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos e te louvamos por estarmos aqui nessa noite. Uma noite especial de louvor, de adoração e de estudo da Tua Palavra. Abençoa-nos, Pai. Abençoa todos que estão aqui nessa noite, presencialmente ou também conectados conosco através do YouTube, do Facebook aqui da nossa igreja. Que todos nós possamos ser alcançados pelo Teu poder, pela Tua graça e pela mensagem salvadora da Tua Palavra. Aceita, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração e que durante essa programação, esse culto, possamos de fato ter um encontro especial com o Senhor. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado. Feliz sábado, igreja. É tão bom que vocês estão aqui e eu já gostaria de convidar você para cumprimentar a pessoa que está do seu lado, que está no banco de trás, está no banco da frente, mesmo se você estiver distante, então pelo menos só dá um sorrisinho assim, como eu estou fazendo aqui agora para essas pessoas que estão aqui. É isso, é estar em comunidade. Estar em comunidade é um momento onde a gente tem para poder se abraçar, para poder falar e para poder entender que depois de uma semana extremamente cansativa, nós estamos aqui para buscar ao Senhor, para louvar, para falar sobre o nome dEle, para aprender mais da palavra de Deus. E é por isso que antes de estudarmos da palavra de Deus, nós vamos cantar e pedir para que o Senhor esteja no nosso coração, esteja na nossa mente e fazendo com que essa melodia, cada uma das melodias que nós estaremos entoando aqui, sejam especiais para você e que você traga isso no seu coração. Mas eu queria fazer uma pergunta para você: onde estão os seus pés? Seus pés estão aqui, logicamente ligado ao corpo. Só que um desafio nosso é entendermos que enquanto os nossos pés estão aqui na terra, os nossos olhos eles não podem estar na mesma região. Os nossos olhos têm que estar olhando para um outro lugar, e esse lugar é o céu. E é por isso que eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, para que juntos nós possamos cantar esta música que afirma que os nossos pés estão na terra, mas os nossos olhos estão nos céus. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar.
Nós somos convidados, quando estamos olhando fixamente para Jesus, entendermos que o nosso brilho, ele vem dele. Ele nos convida a sermos sal na terra e luz no mundo. E essa é uma canção que fala justamente sobre isso, sobre o nosso pedido para que nós possamos brilhar de uma maneira diferente pelo Senhor. Então, cante conosco esta canção. Reflita, pense. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Podem se sentar.
coração e na alma eu gravei a palavra do Senhor, e em meu Salvador permaneço, transformando passo a passo meu viver. Sei que Deus me usará para falar do seu amor, e ao que está na escuridão tornar-te vencedor. Sobre mim então seu poder virá, para que eu possa anunciar a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final desta minha missão. Em meu coração tenho vida e a certeza do retorno de Jesus. Ele me concede a alegria do serviço que transforma o meu viver. Sei que Deus me usará para falar de sua cruz, e ao que está na escuridão brilhará a eterna luz. Sobre mim então seu poder virá, para que eu possa anunciar a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final desta minha missão. Sobre mim então seu poder virá, para que eu possa anunciar a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final desta minha missão. A vitória, enfim, Ele confirmará ao final desta minha missão. Amém. Muitas vezes nós temos a impressão de que Deus ele não ouve as nossas orações. Talvez você já se sentiu assim, né? Diante de tantos problemas da vida, de tantas dificuldades, de tantas coisas que a gente acaba passando nesse mundo de sofrimento, muitas vezes parece que Deus está em silêncio. E uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim: Lucas, eu não sei o que eu faço, porque eu oro e parece que a minha oração não passa do teto. Aí eu falei assim: mas irmã, por que a sua oração precisa passar do teto? Você acha que Deus está no telhado da sua casa? Deus está do seu lado, Deus está aí junto com você. E muitas vezes nós temos o pressentimento de que Deus está muito longe. E tem um texto na Bíblia que está lá em
Salmos 113, a partir do versículo 1, que diz assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. E olha o que diz o verso 5 e o verso 6. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Eu destaquei aqui o verso 5 e o verso 6, que diz: quem há semelhante ao Senhor, cujo seu trono está nas alturas. Mas o que me impressiona nesse texto é o versículo 6, porque aqui diz que ele se inclina para ver o que se passa aqui na terra. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha em casa também, saiba que toda vez que você ora, toda vez que você clama, você tem lá no céu um Deus inclinado, um Deus que olha para a sua vida, olha para os seus problemas, para as suas dificuldades, e a Bíblia diz que ele está inclinado para ver o que se passa aqui na terra. Isso mesmo, Deus está inclinado para ver o que se passa na sua vida. E o final desse capítulo diz que ele está inclinado, sabe para quê? Para levantar aqueles que estão caídos, para erguer aqueles que não têm força. Esse é o nosso Deus. Toda vez que você estiver passando por um momento difícil, de dificuldade, em que o chão parece que abre, não é assim? Olhe para o céu e tenha certeza de que o Todo-Poderoso do universo se encontra inclinado. E sabe quando Deus se inclinou também? Para criar o ser humano. Ele se inclinou para te criar, para criar a raça humana. Mas hoje, a posição de Deus é inclinado para ouvir a sua oração, para responder a sua oração e para te erguer e fazer de você mais do que um vencedor. Talvez você veio aqui nessa noite com o coração aflito, cheio de problemas, de lutas, de dificuldades, e parece que Deus está em silêncio. Ele não está. Ele está inclinado para ouvir a sua oração, e Ele está do seu lado também. E é com esse pensamento que nós servimos a um Deus que se inclina para ver o que se passa aqui nessa terra, que eu convido você a dobrar os seus joelhos e orar junto comigo. Oremos. Querido Pai Celestial, nesse momento nós dobramos os joelhos diante da Tua grandeza. E é nessa posição que nós alcançamos o ponto máximo de vitória nessa terra, quando nos prostramos diante da Tua presença. Ó Deus, abençoa essa pessoa, esse jovem, essa família que ora nesse momento comigo. Talvez essa pessoa veio aqui, ó Deus, com o coração aflito, cheio de problemas, de dificuldades, não aguentando mais caminhar. Mas, Pai, levanta essa pessoa, assim como diz a Tua palavra. Ouça a nossa oração, nos erga nessa noite, para que saímos daqui reestabelecidos e vencedores pelo sangue de Jesus Cristo. Muitas vezes, Senhor, a caminhada é difícil. No caminho estreito, a luta é grande, os pés sangram, a dificuldade é imensa, mas nós seguramos na Tua mão poderosa, porque ao Teu lado somos mais, muito mais do que vencedores. Fica conosco, Senhor. Ouça a nossa oração. E no momento em que nós estamos ajoelhados aqui nessa noite, temos a certeza de que o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração. O Senhor que se inclina para ver o que se passa nessa terra, no nosso coração, e para nos erguer e fazer de cada um de nós mais, muito mais do que vencedores. Nos abençoe poderosamente. Fale conosco também através do mensageiro, que ele fale iluminado pelo Teu Santo Espírito, para que saímos daqui hoje transformados e melhores preparados para Te servir. Entregamos, ó Deus, a nossa vida em Tuas mãos. Ela não é nada, mas é tudo o que nós temos. E nós oramos tendo a certeza de que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém.
Uma das coisas que mais me impressiona desses momentos que nós temos de reflexão, de oração, é entendermos que nesses momentos onde não há saída, a resposta vai ser sempre para cima. É sempre olhando para Cristo como esta nossa única saída, como a nossa única resposta para lidarmos com as situações que nós passamos ao longo da semana e que a gente não consegue resolver sozinho. Eu não sei você, mas eu já passei por situações e passo diariamente por situações onde às vezes eu entendo que eu não vou conseguir resolver essas situações sozinho, que a gente precisa de alguém maior do que nós para nos fortalecer nessa nossa caminhada. E em muitos momentos, quando nós estamos no escuro, existe uma resposta, e essa música ela vai falar sobre isso. Eu quero convidar você nesse momento a se colocar de pé, porque nós iremos cantar a música A Única Saída. Pense na letra e permita que ela faça sentido para você, que ela faça sentido na sua caminhada de fé com Deus, e que assim você entenda que existem respostas, e essas respostas elas estão em Cristo, unicamente em Cristo. Se na escuridão da vida tu não sabes pra onde ir, se andas cheios de motivos pra parar e desistir, uma coisa eu te digo, preste muita atenção. Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é a solução. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz. É a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Os problemas e as tristezas não vão mais te dominar. Muita paz e segurança em Jesus tu vais achar. Pela estrada deste mundo Ele vai te esperar, e ao mostrar-te a saída vai sorrir e te abraçar. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz. É a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz. É a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Jesus Cristo é a saída pra tua vida renascer. Jesus Cristo é a saída pra tua vida renascer. Amém. Podem se sentar.
Boa noite. Feliz sábado, igreja. Tudo bom com vocês? Tudo bom, mais ou menos? Tudo bom mesmo? Trabalharam bastante hoje? Na semana trabalharam bem? Ainda bem que você ganha bastante para isso, né? Glória a Deus, né? Amigos, não sei se vocês já sentiram a falta de alguém aqui hoje, né? Mas eu quero trazer aqui para vocês o abraço do pastor Ranieri, do pastor Lúcio, da Mara, da Daiane também. Eles não estão aqui conosco, porque eles estão no ECC, Encontro de Casais com Cristo. Então, todos os pastores hoje, os pastores aqui da igreja estão fora, ficou apenas eu. Então, agora já fui até promovido, hein, pastor Lucas? De pastor júnior, fui direto para sênior agora, hein? Amigos, brincadeiras à parte, esses encontros de sexta-feira têm sido uma bênção, não tem? Temos aprendido muito aí sobre as profecias, mas, infelizmente, estamos chegando no fim, né? Diz que tudo que é bom acaba, né? Estamos chegando no fim, mas eu quero chamar aqui o pastor Dornelis, que foi pastor, professor, escritor, tive o privilégio de estudar com ele também, né? Foi na época da pandemia, né? Então não estava tendo nem aula presencial, foi pelo Zoom, né, professor? Mas que bom poder assistir agora praticamente uma aula presencial. Foi um prazer estar contigo aqui todas essas sextas-feiras, tá bom? Nós queremos te agradecer de coração por compartilhar conosco e servir o pão espiritual para a gente aqui nessas sextas-feiras. Nós queremos te deixar uma lembrancinha também, pastor, para o senhor lembrar aqui da gente, é com muito carinho, não queremos pagar nada, mas aqui tem uma profecia codificada, nós queremos ver, se o senhor conseguir descodificar, o senhor vai receber um presentinho. Pastor, muito obrigado, que Deus use o senhor mais uma vez, tá bom? Amém, obrigado. Um bom sábado a todos, obrigado, pastor. Irmãos queridos, irmãs, é uma alegria poder cumprimentá-los novamente, quero saudar cada um de vocês, com a graça, a paz e a presença de Deus conosco neste sábado. Também cumprimentamos com alegria nossos irmãos e amigos que nos acompanham através das redes sociais, da internet. Tem pessoas conectadas aqui de São Paulo, de todo o Brasil e pessoas até fora do Brasil. Que Deus abençoe você, onde você estiver, e possa receber o descanso, a paz e a graça de Cristo nesse dia especial. Nós já temos sido abençoados aqui com os cânticos, com o momento de oração, com esse momento de confraternização, né, entre irmãos de fé. Então o sábado é isto, né? É presença de Deus, é presença da comunidade de fé. Através do cântico da oração nos colocamos em contato vivo, né, com Deus. Isso ilumina nossa mente, nosso coração, tira o peso, né, das preocupações, das ansiedades, né, do mundo, do trabalho, da vida, e assim é possível a gente poder retomar, né, ou renovar a esperança, a confiança em Deus, a expectativa, né, do reino de Deus. Então o sábado tem exatamente esse propósito, e que esse propósito, né, seja alcançado na sua vida e na vida daqueles que acompanham o culto desta noite conosco. Irmãos amados, queremos nesta noite refletir um pouco sobre um tema bastante conhecido. É um tema, na verdade, um tema de raiz, né, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. De raiz no sentido de que os pioneiros, né, já falavam sobre esse assunto. Os primeiros adventistas descobriram, né, na palavra de Deus esse tema. E ao longo da história adventista, essa temática tem alimentado a esperança e tem descortinado, né, o futuro para a Igreja de Deus. Então nós vamos falar sobre a lei de Deus e o decreto dominical. Por isso convido você para abrir aí a sua Bíblia e ler comigo então Apocalipse capítulo 13. E nós vamos ler os versículos 16 e 17. Então Apocalipse 13, versículo 16 e 17, que diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Bem, então esta passagem intrigante
essa passagem pela qual todos os cristãos, de alguma maneira, passam por ela, os católicos, os protestantes, os evangélicos, porque o Apocalipse atrai a nossa atenção, né? E essas figuras aqui, essas metáforas, realmente mexem com a nossa imaginação. E muitas vezes, conversando com pessoas, com irmãos de fé de outras congregações, né? Eles se deparam com essas figuras, né, das bestas, essa marca, e eles querem saber o que significa, né? E eu já apresentei esse assunto em congresso de teologia aqui no Brasil, com pessoas de outras denominações, e eu vejo que o interesse delas, né, é despertado para entender esta profecia. Bem, nós falamos aqui desde o início, né, que o Antigo Testamento nos ajuda grandemente a entender o Apocalipse. E veja, aqui então está dizendo que a besta quer colocar uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E daí a gente vai ao Antigo Testamento, né, em Deuteronômio, aí temos uma passagem correlata. Parece que este texto do Apocalipse está fazendo uma referência, né, ao texto de Deuteronômio, que diz assim, ó: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Aí diz, e delas falarás andando pelo caminho, ao levantar ou deitar, né? E também as atarás como sinal, aonde? Na tua mão, né? E como frontal entre os olhos. Olha só, Deuteronômio capítulo 5, né, tem a lei de Deus no sermão de Moisés. Ele repassa toda a lei, os 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 5. E daí no capítulo 6, então ele diz assim: essas palavras estarão no teu coração. E aí o salmista, né, no Salmo 119 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele está falando da lei de Deus, os 10 mandamentos. Então estas palavras, né, que Moisés escreve aí, são as 10 palavras. O decálogo, né, essa palavra decálogo vem de duas palavras gregas, né? Decalogos, ou seja, as 10 palavras. Então Deus estava dizendo que as 10 palavras, os 10 mandamentos, precisam ser como sinal na mão, como uma indicação das ações, né? As ações de acordo com a lei de Deus, e também por frontal entre os olhos, quer dizer, os pensamentos também devem estar segundo a lei de Deus. Então, o propósito de Deus, né, ao dar a sua lei no Sinai, era que Israel colocasse como frontal entre os olhos e sinal na mão, e também no coração. Mas a besta quer a mesma coisa. Na verdade, a besta, irmãos, imita Deus, né, em todos os sentidos, em Apocalipse 13. E ela tem esta contrafação, né, ela tem uma lei para ser colocada no lugar onde as pessoas deveriam ter a lei de Deus. Então ficou fácil de entender, porque a lei que aparecer, né, a lei que os seres humanos trouxerem, que seja diferente da lei de Deus, ela é para ser colocada no lugar da lei de Deus. E aí, então ficou fácil de saber o que é a marca da besta. É a contrafação, é a tentativa da substituição da lei de Deus. Agora, o curioso é que a lei de Deus pode ser colocada no coração, né? E a gente vê no Salmo 119, Jeremias 31, né? Aí Deus fala assim, que a nova aliança que Ele estabelece, né, será feita através do Messias. Aí Ele diz, então, a lei será escrita no coração. Depois Hebreus repete isto. Porém, a marca da besta, esta não vai ao coração. A marca da besta não poderá ser amada, né, como a lei de Deus é amada. Veja que o salmista também fala assim, quanto amo a tua lei, né? É a minha meditação, dia e noite, né? No Salmo 1, fala que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? Como a árvore plantada junto à corrente das águas. Então a lei de Deus, não só um mandamento, né? É algo em que nós refletimos, nós meditamos, é algo em que nós temos prazer, né? E por isso ela chega ao nível do coração. Então a besta pretende ocupar o lugar de Deus, e ela tem uma lei para ser colocada no lugar da lei de Deus. O interessante é que quando a gente continua lendo, né, em Apocalipse 13, aí passa para o capítulo 14, e aí fala assim, e olhei e eis o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144 mil,
tendo escrito o seu nome e o nome de seu pai, aonde? Na fronte. Então tem os marcados da besta, que tem a marca da besta sobre a fronte, né? E aí depois ele fala assim, mas os 144.000, esses têm o nome de Deus na sua fronte. Aí quando vamos ao capítulo 7 em Apocalipse, ele diz que os 144.000 têm na fronte o selo de Deus. Ora, então o selo e o nome de Deus são a mesma coisa. Por correspondência, né, a marca da besta e o nome da besta também são a mesma coisa. E veja, irmãos e irmãs, no contexto bíblico, né, o nome é indicativo do caráter. Então a lei de Deus é a transcrição de seu caráter. E aquelas pessoas, né, que aceitam a lei de Deus e vivem segundo essa lei, têm o caráter de Deus, têm o nome de Deus, têm o selo de Deus. Mas as pessoas que vivem segundo a lei da besta, obedecem a esta lei, têm o caráter e têm também o nome da besta sobre a sua fronte. Quer dizer, há um compartilhamento, né, de caráter, ou com Deus ou com a besta. E no Apocalipse não tem um meio termo. Pois bem, então, olhando para esse texto, para a maneira como ele está colocado, né, é muito fácil chegarmos à conclusão de que a marca da besta é a alteração de um mandamento específico da lei de Deus, que diz respeito ao caráter de Deus, à pessoa de Deus, à obra de Deus, né? E aí tem um mandamento que tem tudo isto, porque o quarto mandamento, né, diz assim, 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra. Aí diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor, né, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então esse mandamento tem a posição de Deus, seu território de governo, porque Ele é o Criador de todas as coisas, né? Esse mandamento tem a referência à obra de Deus, né, que revela o seu caráter. E portanto a besta, se quer imitar a Deus, quer ficar no lugar de Deus, ela vai investir contra este mandamento. Que por sinal também, né, segundo Êxodo capítulo 31, Ezequiel capítulo 20, esse mandamento é o sinal entre Deus e aqueles que o servem. Muito bem, irmãos, então os adventistas do 7º dia, desde o início, né, chegaram a esse texto aqui e concluíram que o sábado, né, é um mandamento que regula a nossa relação com Deus, e a besta quer atingir exatamente esse ponto, com um mandamento substitutivo, alternativo, né? E então o mandamento da besta constitui-se na sua marca. Então nós estudamos esse texto e entendemos, né, que nos últimos tempos isto ocorrerá, a marca da besta será colocada. E eu quero então nesta noite mostrar para você que evidência temos ao longo da história, né, desta disputa acerca dos mandamentos da lei de Deus. Que evidência temos de que há um poder na terra, né, que tem esse interesse, que tem esse direcionamento, né, de tentar substituir a lei de Deus, colocar outra lei no lugar, e assim constituir então a marca da besta. Vou lembrar 2 textos de Ellen White que servem também de direcionamento para o nosso estudo. Primeiro, está aqui o grande conflito, 5:9-2, porque ela diz que os guardadores do sábado serão vistos como inimigos da lei e da ordem na terra. Olha, aqui a besta vai marcar todas as pessoas, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, com a sua marca. E ela está dizendo que os guardadores do sábado, nesse contexto profético, né, serão antagonizados. Por quê? Outro texto ela diz, grande conflito ainda, 5:8-2. O último grande conflito entre a verdade e o erro é a luta final da prolongada controvérsia relativa a quê? A lei de Deus. Ela diz aí também, veja, que desde o início do conflito, né, Satanás se levantou contra a lei de Deus, no céu. Ele era uma criatura, um querubim, né, um dos 4 seres viventes que serviu a Deus dentro do próprio santuário. E ali então ele se levanta contra a constituição do governo de Deus. Ele questiona o caráter de Deus, a idoneidade, a integridade do Criador, né? E aí ele começa então uma rebelião. E aí Ellen White então interpreta isso e diz, ele se levantou contra a lei de Deus.
E aqui na terra ele traz essa mesma controvérsia. Muito bem, então a estratégia de Satanás na terra, né, é se aproximar do poder constituído, do poder civil das nações, né, para através desse poder fazer oposição à lei de Deus. E eu quero então mostrar para você algumas evidências que temos na Bíblia e na história, de que a lei de Deus é antagonizada por um poder constituído. E aí, quando nós percebemos isso ao longo da história, fica exemplificado para nós como isso vai ocorrer no final da história. Então vamos para essa jornada. Primeiro vamos falar do Egito. A partir desse texto, Êxodo capítulo 5, verso 4 a 8. Talvez você não tenha lido ainda, né, esta passagem com esta percepção, porque a tradução também não permite, né, perceber claramente. E eu vou mostrar exatamente o ponto. Então o texto diz assim: então lhes disse o rei do Egito, o faraó: por que Moisés e Arão interrompeis o povo no seu trabalho? Olha, o homem estava nervoso, irmãos. O rei do Egito, o faraó, o imperador, né, daquela época. Então o Egito tinha abrigado o povo de Israel e depois escravizou o povo de Israel. E veja que a passagem está direcionando a atenção para o quarto mandamento, porque ela fala de trabalho, né? O único mandamento que fala de trabalho é o quarto, sobre o trabalho em 6 dias e o descanso no 7º, né? Então o faraó disse: por que Moisés e Arão estão interrompendo o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. E disse também o faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Olha só, então na sua Bíblia Almeida, que é uma belíssima tradução, nesta passagem traduz o verbo shabat por distrair. Na verdade, a tradução não quer dizer que eles eram distraídos, né, por alguma aventura, por um circo, sabe, uma brincadeira, né? Simplesmente quer dizer que eles eram tirados do trabalho, permitidos deixar o trabalho, né? Mas o verbo traduzido aqui, né, o verbo shabat, por distrair, é um verbo específico, é um verbo que tem um significado muito importante, né, e central no Pentateuco todo. Esse verbo é usado para o descanso sabático. É o verbo usado em Gênesis 2, é o verbo que está em vários trechos, né, tanto no Pentateuco quanto no Antigo Testamento, para o descanso do 7º dia. Então, irmãos, o que o faraó na verdade estava dizendo era assim: o povo da terra é muito e vocês permitem que eles descansem no sábado das suas tarefas. Então o que estava acontecendo? Moisés e Arão estavam buscando, né, um reavivamento, uma reforma do povo de Israel. Com que finalidade? Para que eles se preparassem para encontrar a Deus no Monte Sinai, quando eles saíssem do Egito. E aí então eles mandaram que o povo voltasse a guardar os mandamentos, né, incluindo o sábado, como parte desse preparativo. E aí o faraó, e aí os israelitas devem ter negociado, né, com os seus superintendentes, para que eles deixassem que eles guardassem o sábado. E aí o faraó chega e diz: vocês estão permitindo que o povo descanse no 7º dia, que eles guardem o sábado. E aí qual é a atitude que ele toma? Naquele mesmo dia, deu ordem o faraó. Olha, a ordem dele é um decreto, porque é uma ordem imperial. Então os israelitas não poderiam, não estavam permitidos descansar no sábado. Então aqui temos o primeiro império, né, na história bíblica, que se levanta contra a lei de Deus e quer proibir as pessoas debaixo do seu poder, né, de guardarem a lei de Deus, nesse ponto específico do 4º mandamento. Perceberam? Então, o Apocalipse está dizendo, né, que a besta, que representa o poder imperial, vai trazer uma marca para ser colocada no lugar que deve estar a lei de Deus. E aqui está um primeiro sinal, né, um primeiro evento em que um poder constituído imperial fez a mesma coisa, lá no passado distante. Irmãos queridos, por que o inimigo de Deus tem interesse especial neste mandamento? É como eu disse, né? O mandamento do sábado tem uma função reguladora da nossa relação com Deus.
Todos os demais mandamentos podem ser entendidos a partir de uma proibição simplesmente, e a pessoa deixa de fazer aquela coisa, mas o quarto mandamento, além de uma proibição, ele tem um conteúdo ativo, né? Ou seja, o povo de Deus, ao guardar o sábado, entra em contato vivo com Deus. É aquele mesmo contato, né, que Adão e Eva, unicamente eles podiam ter, né, entre todos os seres criados. Eles entraram no sábado, entraram na presença de Deus. Então o sábado é uma espécie de templo, né? Você veio para esse templo, entrou aqui, né, e aí vivencia o culto, né, a relação com Deus aqui dentro. O sábado é um templo no tempo. E aí então o povo de Deus entra nesse templo, né, e entra em contato vivo com Deus. Por isso nós dizemos que o sábado regula a nossa relação com Deus. É um mandamento que tem um sentido vertical, né, muito forte. E Satanás sabe que se ele cortar, né, essa relação regulada pelo sábado, ele virtualmente vai deixar as pessoas, né, desconectadas com Deus, desligadas de Deus. Então, uma vez cortado o mandamento do sábado, aí vem evolucionismo, porque o mandamento do sábado diz que Deus é o Criador. Mas se as pessoas não entram no sábado, elas começam a desacreditar, mesmo que elas foram criadas. Então o quarto mandamento regula a nossa relação com Deus. Por isto, quando o inimigo pode, o inimigo de Deus, ele quer interferir nesta relação. E aí estava ele, através do faraó, né, dando uma ordem para as pessoas não poderem mais descansar no dia de sábado. Então, de certa forma, eu quero dizer que um decreto dominical já está estabelecido de alguma maneira, né, já estava no Egito, por parte do faraó. Mais uma evidência, e está no próprio texto bíblico. Olha, Esther, capítulo 3, versículos 8 a 10. Então houve o império do Egito, depois a Assíria, depois a Babilônia, e então veio o império da Medo-Persa, ou Medo-Pérsia, né? E a Pérsia, a princípio, irmãos, foi um poder aliado dos judeus que guardavam a lei de Deus. Deu liberdade religiosa para eles, voltarem para Jerusalém e viverem e julgarem todas as suas coisas segundo a sua própria lei. Mas teve um momento, né, em que a Pérsia olhou com uma intenção agressiva em relação à lei dos judeus. E foi nesse evento aí, olha. Então a Bíblia diz assim: e disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Olha só, irmãos. E aí diz assim: pelo que não convém ao rei tolerar esse povo, e se bem parecer, decrete-se que sejam mortos. Veja como termina o texto, né? O texto bíblico diz que Amã era adversário dos judeus. Então temos aqui, irmãos e amigos, uma questão religiosa, porque os judeus eram um povo de uma religião específica, e há uma inimizade da parte de Amã contra esse povo. Por quê? Por causa da lei que esse povo seguia. E isso começa, né, com o fato de Mardoqueu não se curvar diante de Amã. Então aí ele observa, né, os judeus e todo o rito deles, todos os costumes deles, e ele quer convencer o rei Assuero a exterminar do seu império, né, os judeus, porque eles têm leis diferentes. Agora raciocinem comigo. Se Amã dissesse assim: olha, rei, os judeus não matam, os judeus não roubam, por isso eles devem ser mortos. Isso fazia sentido? Isso faria sentido? Não, porque essas eram leis persas. Não mentir, não roubar, não matar, não adulterar. Isso estava no meio das leis da própria Pérsia. Não tomar o nome de Deus em vão, não ter imagens de esculturas, isso também não fazia sentido, porque a Pérsia era politeísta. Qual era o mandamento, né, que estabelecia uma diferença social, política, econômica entre os judeus e o restante da Pérsia? Somente um. Porque enquanto os persas estavam servindo seus deuses no primeiro dia da semana, porque eles eram adoradores do sol,
os judeus estavam trabalhando. E enquanto os judeus estavam descansando e cultuando a Yahvé, os persas estavam trabalhando no 7º dia. Então o sábado, irmãos, alterava a rotina da Pérsia em 2 dias na semana. E esse era o argumento, essa era a chance de Amã de convencer o rei Assuero. E foi aí que ele entrou. Há um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Em que ponto a lei de Deus é diferente? Radicalmente, no 4º mandamento. Então o decreto de Assuero, para exterminar os judeus por causa da lei de Deus, é também muito parecido com o que nós chamamos de decreto dominical a partir de Apocalipse 13. E é por isto que Ellen White fala, olha só, Profetas e Reis, página 605, o decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Então ela leu essa passagem, estudou o assunto, e ela diz, lá no futuro, um outro império vai decretar muito semelhantemente, como Assuero decretou, o fim daqueles que obedecem à lei de Deus. Então aí está, irmãos, mais uma evidência, mais um sinal na história e na Bíblia, de que um poder constituído se levanta em algum momento, motivado por interesses que vêm do inimigo de Deus, para decretar a proibição da obediência à lei de Deus. Então o que eu quero mostrar com isso para você é que, quando nós falamos de decreto dominical, não estamos falando de uma coisa futura, não estamos falando de uma coisa inédita, de uma novidade. Esta batalha de Satanás contra a lei de Deus é desde o início e cruza a história, nesse ponto específico da lei de Deus. Muito bem, mais próximo um pouquinho, aí tem o Império Romano, e aí vem o imperador Constantino, e ele faz uma lei, um edito, para que todas as pessoas descansassem no venerável dia do sol. Está embutida nesta lei a proibição de que elas descansem no sábado, porque ele está mudando oficialmente no Império Romano o dia de descanso para o domingo. O interessante, amigos, irmãos, irmãs, é que Constantino era um adorador do sol. Por isso ele escreve no edito dele que descansem no venerável dia do sol. E na verdade todos os impérios foram adoradores do sol, tinham o sol como uma entidade divina e adoravam o sol. E aí Constantino vê os cristãos crescerem no Império Romano, e ele sabe que os cristãos jamais adorarão o sol como divindade. Mas ele raciocinou e chegou à conclusão: eles podem não adorar o sol, mas eles podem guardar o dia do sol. Essa foi a jogada dele. Ele se tornou um cristão, nominalmente, e aí então ele traz uma lei para substituir a lei de Deus. E aí Constantino então é a transição dos impérios adoradores do sol para o império guardador do dia do sol. Ele faz a transição. Bem, eu vou mostrar, antes de mostrar umas imagens que tenho, deixa eu falar então do império seguinte, porque depois vem o império dos papas. Os papas, o bispo de Roma se assentou no trono dos Césares, isto é histórico. Então, a lei que Constantino tinha colocado para o Império Romano, os papas trouxeram como parte da lei cristã, e está no catecismo, no catecismo romano: guardar domingos e festas. Não falou do dia venerável do sol, mas é o mesmo dia. Bem, então veja, o Egito, a Pérsia, o Império Romano, o Império dos Papas. E aí, eu vou mostrar para você que os impérios todos têm essa característica: adoradores do sol. E é daí que vem uma batalha contra o sábado, porque o dia do sol é o primeiro dia da semana, e isto vem da antiguidade.
E Constantino passa isto, né, para uma lei, para todo o seu império. Mas veja ali, nós temos nessa imagem, você pode observar, na primeira imagem à sua esquerda, né, ali tem um perfil, é uma obra de arte, inclusive aquilo, né, e tem um perfil retratado. Aquelas pessoas de perfil ali são de que cultura? Que pessoas são estas, retratadas dessa forma? São os egípcios. Os egípcios retratavam a si mesmos sempre de perfil, né? E tem um perfil específico. Então ali são os egípcios adorando o sol. No centro tem uma outra imagem, e aí tem um outro perfil, são achados arqueológicos. Que povo é aquele que está diante do símbolo solar na segunda imagem? São os assírios, e eles estão trazendo oferendas ao Deus Sol. Bom, se você buscar na internet ou na Casa Publicadora Brasileira, no site da CPB, vai encontrar o livro Crenças Populares, de Samuel Bacchiocchi. E nesse livro, ele diz que todos os impérios, desde o Egito, foram adoradores do Sol. Todos os impérios foram adoradores do Sol. Os egípcios, os assírios, os babilônios, os caldeus, os sumerianos lá em cima. Então os egípcios ao sul, os sumerianos, os caldeus, os babilônios ao norte, né? E depois a Pérsia também, e a Grécia e o Império Romano. Todos foram adoradores do Sol. E Constantino faz essa transição para a guarda do dia do Sol. E aí eu pergunto para você, qual a diferença entre ser adorador do Sol ou guardador do dia do Sol? Ou podemos formular a pergunta também assim: qual a diferença de ser um adorador de Yahvé como Criador ou um guardador do dia de Yahvé? Não há nenhuma diferença, porque nesse caso, descansar, venerar o dia é homenagear a entidade religiosa associada a esse dia. Então, o decreto dominical é uma coisa que veio da cabeça dos adventistas do sétimo dia? Não. É um conflito contra a lei de Deus, nesse ponto específico, vem de uma longa história, de diferentes culturas, inclusive. Além disto, irmãos e irmãs, além de os impérios serem guardadores do sol, ou guardadores do dia do sol, ou adoradores do sol, eles também foram adeptos da imortalidade da alma. Ali eu coloquei 2 capas de livros, elas estão em inglês, eu não os achei em português, não creio que foram traduzidos. Então a primeira diz assim: a antiga doutrina egípcia da imortalidade da alma. Então os egípcios adoravam o sol e eram adeptos da imortalidade da alma. 2 elementos que juntos, né, formam o vinho de Babilônia. E depois o outro livro diz a chave da imortalidade, a história secreta da religião sem nome, que cruza todos os impérios. Essa ideia da imortalidade, né, veio para o cristianismo e hoje é parte, né, do catolicismo, do protestantismo, do evangelicalismo, do pentecostalismo. Ela veio para o cristianismo através da cultura grega, do helenismo, né? E aí tem Platão, que é um pensador grego, que deu origem ao sistema filosófico chamado platonismo, né? E consta que Platão aprendeu a ideia da imortalidade, né, com os egípcios. Então esta é uma crença que cruza também toda a história. Muito bem, eu também quero dizer para você que os impérios, né, do Egito até o Império Romano, o Império dos Papas e o Império Americano, esses impérios são vários, mas em alguns aspectos eles são um poder só. Os impérios compartilham simbologias, mitologias. E aí vou colocar outras imagens aqui para você ver agora. Veja só, à sua esquerda tem um obelisco no Egito. Aquele é um obelisco egípcio, lá no Egito.
Na imagem central tem outro obelisco. Aonde está este segundo? Que local é esse? Só aqui eu sei que vários de vocês já estiveram andando por ali, passeando, né, num turismo pela cidade de Roma. E então, em frente à Catedral de São Pedro, tem um obelisco. No centro da Praça de São Pedro não tem uma cruz, tem um obelisco. Por quê? Tem um obelisco ali, né? Porque os papas também entendiam que o império deles era uma continuação dos antigos impérios. E aí então tem um símbolo egípcio, né, ali na Praça de São Pedro. E depois tem a terceira imagem. Onde é aquele terceiro obelisco? Em Washington. E este é o principal símbolo, porque ele está no centro de todo o conjunto, né, mitológico da cidade de Washington. Conjunto mitológico. Porque você pode, uma ocasião, buscar um livro chamado A Cidade da Maçonaria. E é um livro que foi traduzido do inglês, está em português, acho que publicado pela editora Objetiva, se não me falha a memória. Então, a cidade secreta da maçonaria, a cidade de Washington. Então, ali foi feito um planejamento, né, desde o princípio da cidade de Washington, para representar naquela grande cidade, né, a capital dos Estados Unidos, toda a mitologia dos impérios. Por quê? E por que eles têm o obelisco como o Memorial Washington? Porque os americanos, fundadores da República, né, entendiam que os Estados Unidos da América seriam o novo império, a continuação do poder imperial, né, que vem desde o Egito e passa pela Babilônia, a Grécia, Roma e Roma papal, ou Roma cristã, que também foi o império, né. Além disso, olha, a águia, né, tem a águia romana, tem a águia americana. Na cédula de $1, tem a pirâmide truncada com olho de Horus. Então, por que os americanos também incorporaram nesses símbolos, essas mitologias? Porque eles entendem, desde o início da República Americana, né, que os Estados Unidos são a continuação do poder imperial. Então, irmãos e irmãs, amigos, aqueles que nos acompanham pela internet, né, e decreto dominical não é uma ideia adventista. Decreto dominical é uma ideia bíblica e histórica. E o que o Apocalipse está dizendo é que no final dos tempos, um poder constituído imperial vai colocar esta mesma proibição, muito semelhantemente ao que ocorreu no Egito, na Pérsia, no Império Romano e daí por diante. Então esta é uma questão muito clara, muito consolidada na palavra de Deus, na história. E ao falar desse assunto, né, nós estamos falando de algo que vem desde os pioneiros, José Bates, Tiago White, Ellen White, John Andrews e tantos outros, né, lidaram com esses assuntos, e eles estavam convencidos de que o povo, né, a comunidade que começava a guardar o sábado lá em 1846, 47, né, era o povo remanescente de Deus, e que ao clímax da história, esse movimento, né, teria um antagonismo da parte do poder imperial, por causa da lei de Deus. Então era isso que estava na mente dos pioneiros, é isso que está aqui, né, dado para nós a partir de Apocalipse 13. Então eu estou conectando, né, parte da história, até da mitologia, com Apocalipse 13, para você ver a dimensão, né, do assunto, do dia do Senhor, o sábado, e o dia do sol, o domingo, ou Sunday, né, como se diz em inglês. Muito bem, quero mostrar para você, caminhando para a finalização do nosso estudo, que mais próximo de nós, na Inglaterra, também surgiu o interesse pelo dia do Senhor. Os protestantes, Lutero, Calvino, não se interessaram pelo sábado, nem muito pelo domingo, mas os protestantes ingleses sim. E aí tem aqui esse livro, né, que conta um pouco dessa história. Os ministros anglicanos ingleses passaram a ensinar que todos os protestantes deviam guardar o dia do Senhor. Porém, eles guardavam no primeiro dia da semana, mas chamavam de sábado. E aí surgiu no meio deles também o interesse pelo dia do Senhor no 7º dia, com esse casal, John e Dorothy Trask. E por causa de guardar o sábado, no 7º dia, eles foram presos. E olha como diz o texto, né? Nesse livro, The Sabbath in Scripture and History,
o sábado na escritura e na história, né? Em 19 de junho de 1618, John Trask foi sentenciado a ser chicoteado, ridicularizado, mutilado e condenado à prisão perpétua, acusado de conspiração. Qual era o problema da conspiração dele? Ele guardava o sábado no 7º dia e não comia alimentos imundos, segundo a palavra de Deus. E ele tinha formado uma igreja, uma seita, que depois deu origem aos batistas do 7º dia. E aí na Inglaterra, ele e seus seguidores foram acusados de conspiração por guardar o sábado no 7º dia. Meus irmãos, essa história também caminha depois para a América, e então os puritanos ingleses vêm para a América para fundar uma nação onde eles pudessem guardar o dia do Senhor por força de lei. E aí tem aqui alguns textos falando sobre legislação dominical nas primeiras colônias americanas. Ellen White, John Andrews, Tiago White conheciam, né, de perto essa legislação que houve nas colônias americanas, né, desde o século XVII. Então, quando eles falavam da lei dominical, eles estavam pensando naquilo que a América já possuía antes deles. Aí no século XX essas leis perderam vigência, por causa de jurisprudência, né, que se acumulou na Suprema Corte. Quando nós falamos de decreto dominical, entendemos que pela profecia está sendo dito que a América vai restaurar essas leis e trazê-las à vigência outra vez. Muito bem, quão perto, né, quão longe está isto na história? Quando lemos o Apocalipse, nós percebemos que o poder americano do império tem de se juntar com o poder religioso de Roma, tendo um interesse comum. Então, há interesse da América por leis dominicais, como vem desde o princípio, desde a fundação, e os papas já manifestaram claramente, né, a sua intenção, seu projeto de uma lei dominical. Veja, está ali, Dies Domini, encíclica do Papa João Paulo II, 1998. Nessa encíclica, no parágrafo 67, ele diz que a legislação civil tem o dever de santificar o domingo. Ele faz uma abordagem bíblica para o dia do Senhor, mas diz que o dia foi mudado para o domingo. Daniel 7 diz quem mudou isto, né? Então o que o Papa está dizendo? Que a lei das nações tem o dever de promulgar a guarda do domingo. E está, portanto, com essa encíclica requerendo, né, que as assembleias legislativas assumam esta responsabilidade. Mais próximo de nós, aí o Papa Francisco também fez a sua encíclica, em que ele trata do dia do Senhor, chamada Laudato Si. O Papa João Paulo II, irmãos, falou do domingo, né, no contexto exclusivamente religioso, dentro das igrejas. Ele falou da legislação civil, né, mas como um dever de natureza religiosa. O Papa Francisco, né, teve um insight a mais. Ele quis dizer com a sua encíclica que o ecossistema que está adoecido só poderá se equilibrar novamente para as pessoas terem saúde e vitalidade quando a terra passar a descansar um dia por semana. Então esse é o argumento, né, do Papa Francisco. O ecossistema necessita de um descanso semanal, e isso é responsabilidade das nações de prover para a sua sociedade. Então agora a questão do domingo adquiriu uma dimensão social, ecológica, econômica, com a encíclica do Papa Francisco. Por causa dessas encíclicas, muitos outros movimentos têm surgido, como por exemplo, Aliança Europeia pelo Domingo, tem site na internet. A Aliança do Dia do Senhor dos Estados Unidos, também tem site na internet. O Climate Sunday, um movimento das igrejas protestantes evangélicas do Reino Unido, que começaram a dedicar as celebrações de domingo para o ecossistema, por isso chamaram de Climate Sunday, o domingo do clima, né? E também surgiu um projeto, né, da parte dos próprios judeus, chamado de Green Sabbath Project, é o projeto do sábado verde. Veja que está na mesma linha, né, da encíclica papal lá, Laudato Si. O que os judeus propõem com isso, né? Que
deve haver um dia universal de descanso. E aí tem rabinos, né, por trás desse movimento, desse projeto. Pois bem, nós podemos finalizar aqui. Irmãos queridos, ao estudar esse assunto, né, nesse dia de sábado, no começo deste sábado, antes de ler esse texto, eu quero dizer para você, esse tema é também um apelo para você reformar, né, reavivar a sua relação com Deus a partir do mandamento do sábado. Não é apenas profético, não é apenas um assunto, né, da história, da profecia para nós. É algo que tem que ver com a nossa vida prática. Nós temos de reformar, retomar, né, um compromisso, um prazer especial com a guarda do sábado. Temos de ter o dia de sexta-feira como dia da preparação. A sexta-feira não pode ser igual à quinta, à quarta, à terça e assim por diante, né? A sexta-feira é o dia da preparação. Preparar a comida, a roupa, a casa, né, a família para o sábado. E aí entrar no sábado, né, com tudo limpo, tudo preparado, para estar com a mente e o coração exclusivamente concentrados nas coisas de Deus. Tudo hoje ficou facilitado para nós guardarmos o sábado, e essa facilidade nos leva a ignorar o dia da preparação. Não, você tem de retomar isso na sua família, né? Preparar-se com a sua família, em todos os sentidos, né? Abastecer o carro, preparar as roupas, preparar a comida, a casa, né? Desligar o celular, fechar o computador, né? Para que você realmente se desconecte de tudo aquilo que te traz ansiedade, preocupação, cansaço, né? E entrar no descanso de Deus. Porque quando vier o decreto dominical, somente as pessoas que têm uma experiência verdadeira com o sábado poderão discernir e tomar uma posição apropriada. Então é um assunto de fundo prático, né? Muito forte. E aí eu posso ler então agora esse texto dela, porque ela diz assim: até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Ela está falando do domingo, sábado e domingo, né? Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, o império, né? E de que a igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas. Agora veja, irmãos, então ela diz, ao longo da história, né, as pessoas viram desta forma, mas ela diz assim, mas ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato, há tanto tempo duvidado e descrido, e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Olha que coisa espetacular. Gente, ela está dizendo a obrigatoriedade da observância do domingo, amplamente agitada, né? Olha os papas falando desse assunto aqui, né? É necessário, é dever. O outro fala, sem isso não tem sobrevivência para a terra, né? E aí vem então vários outros movimentos tratando desse assunto, inclusive os judeus, né? Então ela diz, sendo a obrigatoriedade do domingo amplamente agitada, discutida, né? Então ela diz, a mensagem profética produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Por quê? Porque agora, né, a mensagem profética tem uma consonância com aquilo que o próprio mundo está dizendo. Não é uma coisa que os adventistas inventaram agora, está no mundo, está na internet, está nas encíclicas papais, está conectado com o ecossistema, né? Com a crise ecológica. Então são os argumentos sociais, econômicos, né? De sobrevivência para fundamentar o descanso semanal. Irmãos queridos, irmãs, prezados amigos, aqueles que nos acompanham, que Deus abençoe você e que você tenha a sua mente, né, claramente instruída pela palavra de Deus, porque diz o Senhor, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A profecia bíblica abre a cortina do futuro e permite que nós tenhamos uma visão clara do futuro. E aqui estão os acontecimentos profetizados, à luz da história, à luz dos fatos, né? E então o povo de Deus deve caminhar em segurança, com convicção, ao pregar a sua mensagem nesses últimos dias. Deus abençoe você para que no seu pequeno grupo em casa, pela internet, nas redes sociais, você dê voz clara à mensagem profética e as pessoas possam se preparar, porque Jesus está às portas.
Que Deus te abençoe. Assim como você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus, finalizando o estudo desta noite. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Nós te bendizemos, ó Pai, porque a mensagem profética chegou até os nossos dias para clarear o nosso entendimento. E nós te bendizemos, ó Deus, porque tens sustentado uma igreja, um povo, uma comunidade comprometida com a Tua palavra, com a Tua lei, com o dia do Senhor. E ó Deus, que nós tenhamos uma experiência verdadeira com a guarda do quarto mandamento, com a obediência à Tua palavra, e assim possamos estar numa relação viva com o Senhor. Possamos ser renovados, fortalecidos no poder do Espírito Santo, a fim de vindicarmos Tua palavra quando o mundo a quiser proibir, a fim de que possamos proclamar, ó Deus, a verdade plena quando o mundo estiver abraçando com a mentira, e dessa forma possamos levar muitas pessoas sinceras para o Teu reino. Continua conosco, ó Pai, dá-nos um sábado feliz na Tua companhia, na companhia dos irmãos e irmãs. É o que nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado por sua atenção, pelo seu interesse. Deus seja louvado, e que este sábado seja uma bênção para você, assim como todos os demais. Amém. Muito obrigado, pastor Dornelis. Antes de despedir você, eu quero agradecer pela participação de todos os envolvidos nesse encontro de hoje tão especial. Muito obrigado ao pastor, aos músicos, obrigado a toda a equipe aí que nos apoia nos bastidores, e também obrigado você pela sua companhia aqui conosco. Você que está aqui pertinho e também você que nos acompanha aí de longe também. Olha, amanhã nós queremos que você esteja bem pertinho também, tá bom? Amanhã nós teremos um culto abençoado também. Vamos ter o tema aí, não sei se você conhece, né? O chefe mais odiado da Bíblia. Amanhã nós vamos ver o chefe mais odiado da Bíblia. Você não pode perder. O culto de amanhã começa às 8h30. O nosso encontro de hoje está chegando ao fim, mas o nosso próximo encontro já está marcado. Próxima sexta-feira, às 20 horas. Que Deus abençoe a todos e um feliz sábado.